E aí galera do YouTube, beleza com vocês? Gente, vamos começar aqui a resolver exercícios da nossa playlist de atomística, né? Tivemos mais de 20 aulas aí sobre a evolução atômica. E a gente vai começar a trabalhar a evolução atômica pela parte filosófica, né? Foi as duas primeiras aulas aí da playlist, que a gente estudou a teoria dos quatro elementos, né? Uma teoria importante. E o pensamento de Leucipo e Demócrito, né? Essas contribuições filosóficas desses gregos aí, eles tiveram impacto, tá, gente, durante séculos, tem várias nações, tá? Foi um pensamento que foi aceito e com o surgimento da ciência, né, com a evolução da ciência em si, acabou caindo em descrédito, mas teve um impacto durante milênios em gerações. Então, é importante a gente começar a resolver exercícios por ela. Infelizmente, eu encontrei apenas quatro, tá, gente? Encontrei apenas quatro exercícios que trabalhassem um pouco mais relacionado à química e não entrasse tanto na filosofia. E é exatamente isso que a gente vai resolver agora. Então vamos lá, galera. Primeira questão aqui do Rio de Janeiro, uma questão de 2013, fala lá. Toda matéria é formada por átomos. Parece fácil hoje em dia dizer isso, mas durante 2000 anos, os homens acreditavam que a matéria era formada apenas pela combinação de quatro elementos: a água, a terra, o fogo e o ar, além de quatro qualidades. Apesar disso, o nome átomo surge na Grécia Antiga, proposta inicialmente pelo filósofo Empedocles, Lavoisier e Leucipo. Então, galera, essa questão que ela está simplesmente perguntando para vocês quem trouxe, né, a palavra átomo, né? Quem criou a palavra átomo? A gente sabe que quem criou a palavra átomo foi o quê? Leucipo e Demócrito, né? Os dois filósofos gregos. Então, resposta aqui, como só tem Leucipo, então a resposta é essa de coração. Empedocles, ele criou a famosa teoria dos quatro elementos. Por isso que está errada a letra A. E a letra B a gente tem o Lavoisier, né? Que vai surgir muito, muito depois dessa parte filosófica aí da Grécia, tá, gente? O Lavoisier é considerado aí o pai da química. Então, gente, quem criou o nome, o conceito de átomo foi Leucipo, tá? Então, a resposta aí C de coração. Segunda questão agora, gente. De acordo com Heráclito de Éfeso, um determinado elemento tinha a capacidade de ser um agente transformador, o qual seria capaz de purificar e também de fazer parte do espírito dos homens. Esse agente transformador é o que? É o fogo, o ar, a terra ou a água. Gente, a gente está careca de saber que quem disse que, que havia um elemento que seria, na verdade, a raiz de todas as coisas, purificaria o homem, tal, que Heráclito trouxe foi o fogo, tá? Então a resposta é a de amor. Heráclito disse que o fogo seria o elemento primordial de todas as coisas, tá? E também, né, entrando mais na parte da questão filosófica, o fogo faria parte do espírito dos homens, tá? Uma ideia dele aí totalmente filosófica mesmo, tá, gente? Não tenho muito o que falar. Então, gente, ele Heráclito, quando você lembrar de Heráclito, você vai lembrar de fogo, tá? O elemento relacionado a Heráclito é fogo. Então, a B, quem trouxe o elemento como A foi o Anaximenes, a terra foi o Empedocles e a água, gente, foi quem? Foi Tales de Mileto, tá? Então, Heráclito foi que trouxe o elemento fogo, tá bom? Então, a resposta é a de amor de novo, né? Terceira questão aqui, olha, uma questão do Enem, gente, de 2012. Ela vai relacionar um pouco dessa parte filosófica e também com a química, né? Entre aspas, assim. O primeiro texto fala lá. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e assim mais condensadas transformam-se em águas. A água, quanto mais condensa, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedra, tá? Então, o primeiro texto aí. O segundo texto, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam. Em face desta concepção, há especulações contraditórias dos filósofos para as quais o mundo se originou, ou de alguma dos quatro elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julgava Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Aí, filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram tese para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teórica. Então, gente, você tem dois textos, né? O primeiro é de Anaximenes, ele está atribuindo que o ar ele é o elemento primordial, né? Que de lá deriva todas as coisas.
E no texto 2, tu tem o texto de Basílio Macro, que basicamente ele está dizendo que a origem de tudo, né, está relacionado a uma questão divina, né, a Deus, por exemplo. Então, o que a gente pode inferir desses dois textos, gente? Vamos para a letra A. Era baseado na ciência da natureza? Não, né, gente? A teologia é uma ciência humana, não é ciência da natureza. Aqui até poderia ser um pouco, mas não tem nada a ver. A ciência da natureza nem existia por si só nesse contexto. B. Refuta as teorias de filósofos da religião? Não. Por que não refuta, gente? Porque Basílio Magno ele traz uma conotação religiosa no seu texto. Então não está refutando teorias religiosas, tá? Letra C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Gente, o texto 1 é da Grécia Antiga. Então a Grécia Antiga é uma civilização antiga. Então não tem como você dizer que lá vem mito de uma civilização mais antiga que a Grécia. Não tem muita lógica aqui. E a resposta, gente, é o quê? É a letra D de doido. Por quê? Postulava um princípio originário para o mundo. Porque no texto 1, tu tem a Nascimento dizendo que o A ele é a causa primordial do surgimento de tudo. No texto 2, Basílio Magno fala que é Deus. Tá? Deus ele é o ser primordial do qual derivou todas as coisas. Tudo é formado através de Deus. Deus criou tudo, basicamente ele está dizendo isso. Então os dois estão o quê? Postulando um princípio originário para a criação do mundo. E a própria questão ela entregou, gente, olha, desenvolver o teste para explicar a origem do universo. Então, assim, bastava ter uma boa leitura, gente, que você resolvesse essa questão bem fácil. E a letra E defendia que Deus é o princípio de todas as coisas. Não, tá errado, por quê? Basílio defendia que Deus era o princípio de todas as coisas. A Nascimento falava que é o A, o elemento originário de tudo. Então, ela não contempla os dois textos, apenas o texto 2, tá bom? Então, a resposta aí é D de doido. Não tem um exercício que a gente resolve que não tenha D de doido, né, gente? Agora, a última questão aqui, galera, 1 CISAL 2012. O período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem à cosmologia, sendo a determinação da psique, princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas transformações. Ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelo sentido ilusório. Eles defendem que os sentidos que apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que o sentido aprenda as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real outra. Para Leucipo e Demócrito, a psique é composta de quê? Então, a gente deu toda uma enrolação aí para simplesmente perguntar a origem de tudo. Para Leucipo e Demócrito, tudo é formado de quê? É formado de 4 raízes, o úmido, seco, quente e o frio. Caramba, baixaria isso aqui. Essa questão aqui, ela bagunçou um pouco com o conceito lá do Aristóteles, que ele trouxe as quatro qualidades lá, né? Não tem nada a ver aqui, é uma bagunça feia. Pela água, não, gente. Não, Leucipo e Demócrito não afirmam que tudo é formado pela água, ela seria o ser principal de tudo. Quem fala isso é o Tales de Miletos. Pelo fogo, a gente viu lá que é Heráclito. Pelo ilimitado, não tem nada a ver. E claro, né, gente, falou em Leucipo e Demócrito, você vai lembrar de átomos, tá? Então, átomos seriam a base de tudo, né? Tudo era formado por átomos. Então, gente, essa aula de hoje tá apenas 4 exercícios para a gente iniciar a nossa resolução de exercícios sobre a evolução atômica. Teremos muitos mais outros exercícios aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não se inscreva no canal, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!